Bom dia, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se você tivesse só uma chance e essa chance estava passando diante de você, o que você faria? Você tem uma chance. Talvez pense naquilo que você quer na sua vida. O que você quer? Imagine que você tivesse uma chance e essa chance está batendo na sua porta, passando diante de você. O que você faria? Tem muitas pessoas também atrás daquilo que você quer. Tá todo mundo correndo atrás daquilo que você também quer. Mas e aquelas pessoas, aquela multidão concorrendo com você, fazendo você ficar calado, não deixando você aparecer, você conseguir aquilo que você quer, todo mundo tentando te parar, te calar. O que você faria? Você sabia que essa é a sua única chance. Você desistiria daquilo que você quer, porque a dificuldade, as pessoas estão tentando te parar, te calar, é muito difícil, você não consegue sozinho chegar na onde você quer, mas você sabe que essa é a sua única chance, essa é a chance da sua vida. O que você faria? Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar, porque ele com certeza já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres que Jesus realizava, de curas maravilhosas. E esse que cura, ou seja, a única pessoa que poderia solucionar o problema dele, ou seja, a chance da vida dele, estava ali passando diante dele. A chance de mudança total, porque ele era mendigo, ele era cego, ele era mendigo porque era cego, porque não tinha como trabalhar. Então, ou seja, se ele fosse curado da sua doença que o incapacitava, ele tanto deixaria de ser cego como ele deixaria de ser mendigo. Então, a cura dele solucionaria todos os seus problemas. Então, a cura dele era tudo que ele precisava para a vida dele mudar em todos os sentidos. Então, aquilo ali era a chance da vida dele mudar. E a chance da vida dele mudar estava passando diante dele. Só que existiam muitos obstáculos para ele ser ouvido, para ele chegar até Jesus, porque ele era cego. Todo mundo queria tocar Jesus, todo mundo queria o milagre. Então ele tinha que concorrer com centenas de pessoas que tinham visão. E ele era deficiente, ele não podia ver. Ele não podia chegar até Jesus, porque nem sabia onde Jesus estava exatamente. Então, ele usou o que ele podia usar. Vamos ler aqui. Ele estava cego, mas não estava mudo, né? Então, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem aproveitou a oportunidade da vida dele. Ele não deixou passar. Ele viu, né, entre aspas, ele percebeu a dificuldade que tinha milhares de pessoas em volta de Jesus. Era quase impossível que Jesus ouvisse o grito dele, porque tinham muitas pessoas gritando por Jesus ali. Como que Jesus iria ouvir a voz dele? Mas ele não se intimidou diante da dificuldade,
da repreensão das outras pessoas. As pessoas mandavam ele calar a boca, mandavam cala a boca. Mas ele falou, não, a oportunidade da minha vida. Nunca mais eu vou ter uma oportunidade dessa. Nunca mais isso vai acontecer. Então ele aproveitou aquela oportunidade, não deixou que Jesus fosse embora, porque talvez ele nunca mais pudesse ter essa oportunidade de novo. E ele gritou mais alto. Jesus, filho de Davi. Ele gritou, gente. Ele não falou, ele gritou. Ele gritou alto para poder ser ouvido. A oportunidade, ele agarrou a oportunidade com toda a sua força, a oportunidade da vida dele. E Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego e disseram, ânimo, levante-se. E ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, se pôs de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Então ele deu um salto, ele falou, agora é a minha vez, chegou a minha hora. Agora é a hora da minha vida mudar. Quantos anos ele ficou ali cego, sentado ali, mendigando e desesperançado. Não tinha mais esperança de que ele fosse mudar de vida, que nunca mais eu vou mudar, vai ser assim, a minha sina é essa, algumas pessoas falam de karma, outras pessoas falam de destino, outras falam de várias coisas. Essa é a minha sina, eu nasci assim, vou morrer assim, eu nunca vou mudar. Talvez ele já estava até aceitando aquela situação, mas ele sabia que se o problema da visão dele fosse resolvido, todo o resto seria. Ele deixaria de ser mendigo, ele poderia trabalhar, ele poderia ter uma família, ele poderia mudar de vida. Então, ou seja, aquilo ali mudaria toda a história e o futuro dele. E ele deu um salto, ele jogou a sua capa, a capa de mendigo, para lá e foi até Jesus. Aí Jesus perguntou, parece uma ironia, mas Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, ele aproveitou a oportunidade da sua vida. Ele não deixou Jesus passar. Ele não deixou. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção nisso aqui. Quem é Jesus? Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida estava passando diante dele. A vida estava passando diante dele. A vida, gente, está passando. A nossa vida está passando. Diante dos nossos olhos. E o que a gente está fazendo? A gente está deixando ela passar? Ou a gente está aproveitando as oportunidades de mudar a nossa história? Você está deixando a vida te levar. Jesus era a oportunidade. Ele era a verdadeira vida. Ele estava ali diante dele. E ele aproveitou para gritar, para clamar, para invocar Jesus. Eu vou aproveitar a oportunidade. E você? E você tem feito o quê com as oportunidades que estão passando diante de você? Você está deixando para depois? A oportunidade da vida está passando diante de você. E o que você está fazendo? Você está deixando? Você tentou até um pouquinho, mas viu que não deu certo? Então, vou deixar passar. Gente, a vida está passando diante de nós. Você só tem essa vida. É claro que nós temos a esperança da vida eterna. Mas eu estou falando que tem coisas que você só vai fazer nessa vida. As coisas que Deus tem para te usar
que você pode ser uma bênção, que você pode fazer coisas extraordinárias, você só vai fazer aqui. Lá, na eternidade, você não vai fazer essas coisas. E você muitas vezes está deixando de fazer, de viver aquilo que você tem que viver, porque a multidão está tentando te calar. Você tem vergonha de gritar. Você tem vergonha de viver intensamente aquilo que Deus tem para você, aquilo que você tem que viver para aproveitar ao máximo essa vida. Você tem vergonha. E muitas vezes o que está te impedindo de viver é o medo, a vergonha, a timidez, o medo de ser rejeitado, o medo de sofrer. Aquele cego, ele não teve vergonha, não teve medo, porque afinal de contas ele já estava acostumado com a rejeição, ele já estava acostumado com a negação, com a desesperança. Ser rejeitado mais uma vez, mais uma, mais outra, não ia fazer mais diferença para ele. Quantas vezes ele clamou e não foi ouvido? Quantas vezes ele pediu ajuda e muitas pessoas o ignoraram? Então ele já estava acostumado com a rejeição. Então, ao invés dele se fechar e falar, deixa, ele não está ouvindo mesmo, porque ele não quer ouvir. Se ele quisesse ouvir, ele viria aqui. Não, ele gritou a plenos pulmões, o máximo que ele podia, todo mundo tentando calar, e ele continuou gritando. A vida está passando. O que você está fazendo? Você está deixando ela passar? Ou você está aproveitando essa vida, esse presente que o Senhor te deu? A vida está passando. Ele, com todas as suas forças, ele aproveitou a oportunidade da vida que estava ali diante dele. Gente, a vida está passando. Esse dia de hoje nunca mais você vai ter. Então, use todas as suas forças para viver aquilo que você tem que viver. Eu não estou falando para fazer tudo que você tem vontade, não, porque tem coisas que a gente tem vontade que não são boas pra gente. Mas eu estou falando para você viver intensamente aquilo que você foi chamado para viver. A vida está passando. A vida estava passando diante dele e ele aproveitou ao máximo. E ele não deixou a vida passar. E você está deixando a vida passar? Ou você está usando todos os seus recursos, as suas energias, a sua força para aproveitar ao máximo aquele presente que Deus te deu, te concedeu? Você só tem essa oportunidade. Essa é a oportunidade da sua vida. Hoje é a oportunidade da sua vida. A oportunidade de provar de coisas maravilhosas que o Senhor tem para você. Jesus é a solução para todas as nossas indagações e problemas. Você está perdendo a oportunidade. E Jesus está passando, a vida está passando. O que você está fazendo com a oportunidade da sua vida? Pare de esperar ano que vem, mês que vem, daqui 10 anos. Você não sabe se você vai estar aí. O próprio Jesus falou isso. Não desperdice a sua vida só sonhando. Faça com que esse 2026 você possa viver e não deixar a vida passar. Quantos anos você passou, ficou sentado pedindo esmolas, sem enxergar a vida, como aquele mendigo? Ficou sentado na sujeira, coberto por uma capa, pedindo esmolas, vivendo, mendigando. Deus quer te dar uma vida de dignidade. Joga essa capa fora. Essa capa que te faz ser vítima. Essa capa que você usa para viver uma vida de tristeza, de
de coitadismo. Como eu sou um coitadinho, tenha dó de mim. Mendigando o amor dos outros, mendigando a atenção dos outros, mendigando a ajuda dos outros. Jesus é a solução para isso. Só Ele pode te devolver a dignidade, para você não precisar mais mendigar nada de ninguém. Jesus não veio para dar uma esmola para aquele cego. Ele veio para mudar a vida dele, para tirar ele daquela situação de vergonha. Você quer continuar vestindo uma capa de vítima e jogando a culpa das suas derrotas, dos seus problemas em todo mundo? Ou você quer largar essa capa de lado e gritar com todas as suas forças para aquele que é o único que pode mudar a sua vida? E gritar até que ele ouça, e não parar de gritar até que ele te ouça. Tem misericórdia de mim. Eu quero ver. Eu não quero uma esmola. Eu quero que o Senhor recupere a minha visão, que o Senhor me faça enxergar a vida de novo, que eu possa ter esperança de novo, que eu possa recomeçar a minha vida de novo. Todos esses anos que eu passei aqui sentado, chorando, mendigando, implorando um pedacinho de pão, uma migalha de alguém, e a vida me deu uma oportunidade de recomeçar. Deus está te dando hoje uma oportunidade de recomeço, mas recomeço com dignidade. Jogue a sua capa de mendigo fora. Tire essa máscara de você, de vítima, de ficar culpando todo mundo pelo seu fracasso. Você não é mais mendigo. Jesus vai recuperar a sua dignidade. Se levante e corra até aquele que é o único que pode mudar a condição da sua vida. Jesus é a vida e ela está passando. Ela está passando. Você está deixando ela passar. Se agarre à vida. Grite por ela. Invoque ela. Não deixe a sua vida passar enquanto você fica sentado, coberto por uma capa suja, se fazendo de vítima e choramingando. Joga essa capa de vítima fora e grite até que Jesus te ouça, até que Ele mude a sua vida, porque a vida está passando. Você vai aproveitar a oportunidade ou você vai continuar sendo vítima? Que Deus abra os seus olhos hoje, porque Jesus falou que Ele veio para abrir os olhos dos cegos, para aqueles que não vejam possam ver, e aqueles que veem se tornem cegos. Que você possa enxergar que a vida está passando diante de você e você está deixando ela passar. Você não está fazendo nada. Então levante-se, faça alguma coisa, não deixe a vida passar, porque quando ela passar, talvez ela nunca mais volte. Aquilo que você queria tanto está passando diante de você e você não está se importando, você está deixando passar. Esse cego não deixou, ele falou, não, a vida está passando, é a minha única oportunidade, eu não vou deixar ela ir embora, eu vou correr atrás dessa oportunidade, ainda que eu morra, mas eu vou correr atrás dessa vida, que é a única solução para mim. Então, não tenha vergonha do que os outros vão falar. Grite com todos a plenos pulmões, com todas as suas forças. Tire essa capa de vítima. Pare de ter vergonha do que os outros vão pensar. E corra atrás da vida. A única coisa que você pode e que você tem é essa vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que hoje você se levante desse lugar de vítima, de mendigo. E corra atrás da vida que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba a vida de Deus em você. Te amo. Até o próximo vídeo. Tchau. Sei que o Senhor espera e deseja se revelar, mostrar toda a sua graça e de perto nos guiar. Nunca vi um Deus chegado assim,
falar. Não queremos só te ouvir, nós queremos ver tua glória. Não te escondas mais, meu mestre. Não te escondas mais, amado meu. Deixa eu te achar, meus olhos querem te ver. Deixa eu te contemplar. Não te escondas mais, meu mestre. Não te escondas mais, amado meu. Deixa eu te achar, meus olhos querem te ver. Deixa eu te contemplar. Sei que o Senhor espera e deseja se revelar, mostrar toda a sua graça e de perto nos guiar. Nunca vi um Deus chegado assim, com tua doce voz nos falar. Não queremos só te ouvir, nós queremos ver tua glória. Não te escondas mais, meu mestre.